Bom dia, que a graça de Deus esteja sempre conosco, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça em nós. Hoje é terça-feira, dia 3, né? Dia 3, já passamos tanto tempo, né? E o que você fez hoje para fazer a vontade de Deus? Então Deus está te chamando, Deus está te chamando para você fazer parte do reino de Deus. Deus quer que você faça parte, porque você é semelhança, Deus nos fez. Lá em Gênesis, diz que nós somos semelhantes a Deus. Então, por isso que nós não podemos denegrir a nossa imagem e a imagem do outro. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, porque nós somos a imagem de Deus. Tá? E nessa manhã de terça-feira eu venho aqui pedir, implorar, suplicar a graça de Deus sobre mim, sobre vocês, sobre todos aqueles que estão no caminho. Pega sua Bíblia, vamos meditar. Nós falamos, pega sua Bíblia, porque vai chegar momento que só vai ser você e a palavra e você. Deus não veio aqui para nos julgar. Primeiramente, Deus veio para nos libertar. Deus nos libertou no nome de Jesus. Quando você vê um crucificado ali, é para lembrar que alguém morreu por você. Mesmo você não querendo ou não querendo, não tem como negar isso. E vai vir a segunda vinda para ele buscar aqueles que fez adesão de Jesus. A palavra diz que só há salvação por meio de Jesus, onde primeiramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo veio para nos libertar, para nos curar e para nos salvar. Que essa salvação, quando falamos salvação, é que poucas pessoas estão falando em salvação, né? Poucas pessoas estão falando em salvação, mas eu nunca vou deixar de falar em salvação, porque a nossa preocupação tem que ser todos os dias. Então pega a sua Bíblia aí, vamos meditar Atos dos Apóstolos, capítulo 19. 19 do versículo 3 em diante. Então Paulo perguntou: que batismo vós recebeste? Ele respondeu: o batismo de João. Paulo disse: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs as mãos sobre eles, desceu o Espírito Santo e começava então a falar a língua e a profetizar. Ao todos era uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses levava com toda a convicção, discutindo e procurando a convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que essas palavras nos santifiquem, que essas palavras nos dê o ânimo para fazer a vontade de Deus. Eu puxo um pouquinho aqui ainda, aí Paulo chegando em Efésios, aí encontrou alguns discípulos e perguntou: vós recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Isso é uma pergunta. Mesma coisa nós perguntamos: você já abraçou a fé? Você já abraçou a graça do poder do Espírito Santo que o próprio Jesus nos enviou? Olha só a resposta, olha só a resposta. Essa é a resposta de muitas pessoas de hoje em dia. Mesmo estando na igreja, mesmo estando falando que é cristão, isso, aquilo, olha a resposta. Eles responderam: nem saber sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo.
Você pode estar fazendo essa pergunta agora? Você sabe que é o poder do Espírito Santo? Você sabe, às vezes nós estamos na igreja de qualquer jeito, às vezes a gente chegamos na igreja atrasado, às vezes a gente já chegamos na igreja fazendo barulho, mas a igreja é um templo onde nós vamos encontrar a Deus. Se você está na igreja fazendo barulho, fazendo, não dando atenção, não sabendo o que está sendo celebrado, essa pergunta é a mesma pergunta que você faz. Olha só, olha a pergunta. E nem sequer ouvimos dizer que o Espírito Santo, que existe um tal de Espírito Santo. Porque quem está renovado no poder do Espírito Santo chega no templo para adorar o seu Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que se desfazer das outras pessoas, não. É silêncio, chegar antes, saber o que está sendo celebrado. Ali é um templo santo, onde se renova, é renovo. Não é um antigo, não. É todos os dias na Santa Missa nós somos renovados pelo poder do Espírito Santo, aonde nós podemos ser curados, libertados todos os dias na Santa Missa. E o poder do Espírito Santo que nos fortalece, é o poder do Espírito Santo que nos conduz, é o poder do Espírito Santo que fala, aí é a verdade, porque a verdade não precisa ser defendida, a verdade já é a verdade. E que a graça de Deus esteja sempre conosco e que a graça de Deus nos revele a celebrar uma Santa Missa pelo poder do Espírito Santo. A Santa Missa pelo poder do Espírito Santo. Um bom dia e que a graça de Deus esteja sempre conosco.